Bom dia, senhor. Seu Bom nome dia. completo, por favor? Edmilson Sá Lopes Gonçalves Filho. O senhor é brasileiro? Sim. Seu estado civil? Casado. Sua profissão? Ferroviário. O seu endereço, por gentileza? Meu endereço atual é Avenida C, condomínio Alto do Angelim 1, bloco 15, apartamento 303, bairro Angelim. Angelim. Perfeito. Seu Edmilson, o senhor comprou este imóvel que é objeto do pedido em que ano? Você se recorda? Foi, acho que por volta de 2012, mais ou menos. 2012. Uhum. E quando o senhor comprou, como é que foi? Qual foi o processo? Como é que o senhor identificou o imóvel? O senhor passou na porta, viu? O senhor soube através de anúncio? Como é que foi? Eu estava procurando pelo site OLX e vi o anúncio. Sim. Já tinha uma casa já pronta, tinha várias fotos no anúncio e eu entrei em contato e marcamos a visita no local. O senhor entrou em contato com quem especificamente? A princípio foi com um corretor, que tinha o número que tinha no contato do anúncio. Sim. E o senhor foi até o local sozinho, com sua esposa? A princípio foi só. Foi só. Uhum. E o senhor fez quantas visitas no imóvel antes de comprá-lo? Eu fiz 2 visitas. 2 visitas. Uhum. As 2 visitas o senhor foi só ou foi com sua esposa? Não, a primeira foi só, a segunda foi com minha esposa. Só com sua esposa. Algum dos requeridos acompanhou o senhor nas visitas? Dona Nelma ou seu Vinícius? Não. Só me acompanhou foi uma irmã dela, da Nelma. Mas nenhum deles foram? Não. Nenhum deles, perfeito. Quando o senhor, esse imóvel ele fica localizado aonde? Ele fica num conjunto residencial? Ele é uma casa só? Como é que funciona? Ele, na verdade, ele é como se fosse um condomínio fechado, só que de 5 casas somente. Um condomínio fechado, 5 casas. Uhum. Fica mais ou menos. Eu sei que é em São José do Ribamar, Uhum. mas aonde? Fica ali por trás do Quatraque, a região que eles chamam de Coabiano, após o Quatraque. Tá. Então entra por aqui mesmo, por São Luís. Por São Luís, não precisa ir lá na estrada de Ribamar. Não. É que o município já é em Ribamar. Pela região geográfica já é Ribamar já. Entendi. Então o senhor comprou isso em 2012, o senhor disse, né? Uhum. E o senhor chegou a residir lá? Não, a princípio eu iria residir, só que eu tive problemas de saúde na família e nós optamos por ficar na casa do meu sogro e da minha sogra. Tá. Então o senhor não chegou a residir no imóvel? Não. Não? Eu coloquei apenas para aluguel, para não deixar o imóvel parado. Tá. O senhor não residiu. Uhum. E o senhor conseguiu alugar o imóvel? Não, também não, devido à localização do imóvel. Devido à localização do imóvel. Por quê? Não entendi. A estrutura mesmo, a estrutura física, asfalto ruim, rede de esgoto que não tem, água, dificuldade com água também. Tá. Quando o senhor foi comprar o imóvel, o senhor viu tudo isso, né? Uhum. O senhor viu que o asfalto era ruim? Eu vi, só que aí eu fui naquela promessa, né, do próprio vendedor mesmo, já com a família dos proprietários, né, que queria ter melhorias no bairro. Tá. E já tinha entrado com a prefeitura a respeito disso. Entendi. Esse imóvel foi financiado pela Caixa Econômica, né? Uhum. O senhor financiou o imóvel. Certo, isso. E a Caixa fez uma vistoria no imóvel? Não sei lhe dizer se foi feita essa vistoria. Mas o contrato foi assinado. O contrato foi assinado. O contrato foi assinado. E esse imóvel, então, ele ficou fechado durante quanto tempo? Ou ele não ficou fechado? Eu fazia visitas regulares lá no imóvel, até para ver se tinha alguma irregularidade. Tá. Mas o senhor, na verdade, esse imóvel nunca foi habitado, então? Não, nunca foi habitado. Então, significa que entre a aquisição do imóvel e o ajuizamento da ação decorreram 3 anos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, tá certo. E ele nunca foi habitado? Não, nunca foi habitado. Tá. Essas fissuras no revestimento, né, que o senhor relata e que teria sido, elas apareceram quando o senhor comprou o imóvel ou algum tempo depois? O senhor se recorda o período em que ele apareceu? Olha, com menos de 1 ano que eu comprei o imóvel já começaram a aparecer infiltrações e rachaduras. Infiltrações e rachaduras, mas rachaduras estruturais?
Eu creio que sim, porque era nos cantos, né, próximo aos pilares, também na... Mas o próprio laudo, o senhor encomendou esse laudo para o engenheiro, né? Quem indicou esse engenheiro para o senhor? Esse engenheiro, eu conheci ele através de uma associação que eu trabalhei há um tempo, e ele se dispôs a fazer para mim, eu paguei ele, fiz o Foi? pagamento Quanto dele. custou esse laudo? Ele me cobrou na época, acho que R$300 para fazer o laudo. R$300 para fazer o laudo. Uhum. Tá certo. Me diga uma coisa. O senhor, quando foi comprar o imóvel, levou alguém, algum técnico, alguma pessoa que conhecesse o imóvel? Não. A sua esposa, ela não quis morar lá? Não, foi como eu lhe falei, não é questão de não querer, nós tivemos problemas familiares a respeito de doença. Qual foram os problemas? A avó dela estava já com uma doença terminal, o pai dela também teve um princípio de câncer também de pele. E qual é a relação? Porque nós já decidimos morar lá para ajudar, para ficar lá na casa do meu sogro, morei lá durante uns 2 anos mais ou menos, para ajudar a locomoção, levar para médico, dar suporte para a avó dela que precisava ficar internada. Entendi. Esse tipo de coisa. Entendi. E como é que está o estado do imóvel hoje? Atualmente o imóvel já foi vendido. O imóvel foi vendido? Uhum. E foi vendido para quem? Foi vendido uma pessoa que mora lá na região mesmo. E o senhor vendeu o imóvel por quanto? Eu vendi abaixo do valor que eu comprei. Eu comprei por 115 mil e vendi por 90 e alguma sim. coisa. O senhor vendeu por 90? Uhum. Me diga uma coisa, e o comprador, todos esses problemas que o senhor relata, estruturais, se dispôs a pagar o imóvel nesse valor? Até por como ela mesma falou que o engenheiro da Caixa foi lá e avaliou o imóvel. E aprovou, né, para compra e venda. Quando o senhor vendeu? Uhum. Peraí, esse dado eu não sabia. Quando já vi que não... de tantos problemas recorrentes que apareceram no imóvel, rachaduras, inclusive problemas elétricos também. E o comprador ele pagou à vista o senhor? Não, foi financiado também pela Caixa. O comprador pagou financiado para o senhor? Uhum. Foi através de financiamento. E o senhor sabe que quando é feito o financiamento pela Caixa, vai um engenheiro lá na Caixa fazer uma avaliação. Foi esse engenheiro? Eu creio que tenha ido sim. Não, mas o senhor vendeu, o senhor crê ou o senhor sabe que se foi? É porque foi através de imobiliário que fez o trâmite para mim. Mas foi? Foi, né? Porque a Caixa só faz mediante a avaliação do engenheiro. E o engenheiro, quando foi lá, não detectou problemas estruturais? Porque o senhor sabe que a Caixa não financia imóveis com problemas estruturais. E ele não criou nenhum obstáculo em relação a isso? Eu creio que não, porque foi feita, né, a concretização da venda. Então o senhor supõe então de que não havia problemas estruturais? Talvez. Talvez não é uma resposta Desculpa. adequada aqui. Pela avaliação do engenheiro, né, que ele a pessoa que entende mais que eu, ele concluiu que não houvesse problemas a ponto de impedisse a venda do imóvel. Então, na verdade, o que o senhor teve foi digamos assim, o senhor comprou por 115 e vendeu por? Vendi abaixo, eu acho que foi por 90. Né, por quanto o senhor vendeu total? Eu não me recordo o valor específico. Mais de 90, mais de 100, o senhor sabe que eu tenho como identificar isso. Foi mais de 90. Mais de 90. Foi mais de 100? Não foi mais de 100. Foi próximo de 100?
Acho que sim, acho que foi... Já contando com o valor da corretagem, quanto foi, senhor? Isso a gente não esquece essas Não, coisas. agora no momento eu não me recordo. Mas o senhor tem uma noção de quanto foi, por favor? 93 mil por aí. Foi, né? Uhum. Mas não chegou a 100 mil reais. Não chegou a 100, próximo de 100. Uhum. Poderia dizer isso? 93? O depoimento é pessoal, doutor. O depoimento é pessoal. Uhum. Quanto foi esse valor? Ninguém faz um negócio sem se lembrar de um valor desse. Olha, já tem um tempo que eu vendi, eu não me recordo especificamente. Está com 2 anos mais ou menos. Então o senhor vendeu, digamos, logo depois que o senhor entrou com a ação? Uhum. É isso? Isso. E o senhor não nos comunicou por quê? O senhor comunicou para a sua advogada que o senhor tinha isso. vendido? Comunicou? Uhum. Comunicou para ela que tinha isso. vendido ou não comunicou? Comuniquei. Na oportunidade da venda? Na oportunidade da venda o senhor comunicou? Sim. Entendi. O processo já estava em aberto já. Já estava em aberto, uhum. né? A pessoa que comprou o imóvel, ele fez depois alguma reclamação, senhor? Não que eu me recorde. Ela entrou com alguma ação contra o senhor? Não. Ela está residindo no local? Não sei informar. O senhor não sabe? O senhor a conhece? Não. O senhor recebeu o dinheiro normalmente, tranquilamente? Recebi. Pela Caixa Econômica. Pela Caixa Econômica. Até porque antes de vender, eu mesmo tratei de fazer alguns reparos na casa. Questão principalmente elétrico, porque a casa não tinha sistema elétrico algum. Certo. Se me permite usar o termo aqui, tinha muita gambiarra na casa. Certo. Me diga uma coisa. Então, o senhor vendeu a casa. Tá certo. Desses serviços que o senhor fez, o senhor comunicou ao juízo que o senhor fez? O senhor entregou para a sua advogada os documentos para que ela nos informasse? Não. Só foi informado mesmo que eu fiz reparo elétrico. Tá certo. Isso. Tá certo. Os doutores representantes da parte requerida têm perguntas? Os senhores podem, por gentileza, um dos senhores declinar no microfone? Não, doutor, não tem pergunta não, senhor.